fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, eu passo a palavra a relatar. Conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre representante do órgão ministerial, Excelência, tem um processo hoje para relatar, em sua maior parte processos de aposentadoria e processos de pensionamento. Assim, Excelência, começarei pelos processos aqui conhecidos entre nós por processos com contas, que são processos de aplicação de sanção, por desobediência aos normativos que regem as matérias que aqui serão tratadas. Sendo assim, eu peço licença a Vossa Excelência para fazer aquela tradicional leitura, como se fosse uma leitura em lista, em que cito o número do processo, o objeto de avaliação e a eventual sanção aplicada. Começo aqui pelo município de Pão de Açúcar, no processo 7233 de 2014, que, pelo não envio da primeira remessa SICAP, meses de janeiro e fevereiro de 2014, aplicamos sanção à gestora do Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões da respectiva municipalidade, em seu patamar mínimo de 100 UPFAOs. Aqui houve apresentação de defesa que foi considerada insubsistente. Tenho também aplicação de sanção à gestora da Secretaria do Estado da Saúde, à época, através do processo 11.102 de 2015, pelo não envio no prazo hábil da prestação de contas do exercício financeiro de 2014. Também aplicação de sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAOs, com apresentação de defesa, e esta considerada insubsistente. Tenho também sanção à gestora do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, através do processo 12.591 de 2016, pelo não envio no prazo hábil do balancete do mês de março de 2016, sanção em seu valor mínimo de 100 UPFAOs, com apresentação de defesa, mas esta considerada insubsistente. Tenho, através do processo 7472 de 2017, sancionamento do gestor da Companhia Lagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais, no valor de 100 UPFAOs, em virtude de não envio do balancete do mês de janeiro de 2017. Aqui o processo não tem apresentação de defesa, e informo que aqui a citação ela foi levada a efeito através de publicação no Diário Oficial, assim como um jornal de grande circulação no Estado. Tenho sanção ao gestor do Fundo de Previdência Própria dos Servidores do município de Carneiros, através do processo 507 de 2017, pelo não envio da primeira remessa do SICAP relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. A aplicação em seu patamar mínimo da sanção de 100 UPFAOs, neste processo também não houve apresentação de defesa. Através do processo 12646 de 2017, trago sancionamento ao gestor do Fundo de Previdência Própria do município de Lagoa da Canoa, em virtude do não encaminhamento da segunda remessa SICAP, referente aos meses de março e abril de 2017, sanção
em seu patamar mínimo de sempre falso, processo com a apresentação de defesa e esta considerada insubsistente. Tenho também, através do processo 907 de 2017, sancionamento da gestora da Secretaria de Assistência Social do município de Viçosa, pelo não envio da segunda remessa SICAP, referente aos meses de março e abril de 2017, sancionamento em seu patamar mínimo de sempre falso, a apresentação de defesa, mas considerada insubsistente. E, por derradeiro, sancionamento ao gestor do município de Maravilha, à época, através do processo 10.373 de 2018, pelo não envio da terceira remessa SICAP, meses referente aos meses de maio e junho de 2014. Sancionamento em seu patamar mínimo de sempre falso, processo aqui também sem defesa. Excelências, tendo em vista as situações aqui restarem configuradas com condutas sancionáveis na forma dos artigos 45 e 48, em sua maior parte, inciso 2º da Lei Estadual 5.604 de 94, eu aqui trago a liberação de Vossa Excelência, para que assim, entendendo, concordem com o voto deste relator, também cientificando-os para, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, faça o recolhimento dos valores a crédito do FUNCONTAS, na forma de sua lei de regência e do artigo 5º da Resolução Normativa 1 de 2003, alertá-los que, se assim não procederem, o título executivo originado poderá e deverá, evidentemente, ser levado ao ator competente para promover a sua execução, emitir os processos ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência. Após esses dispositivos, evoluiu o processo do gabinete do relator para acompanhamento do pagamento das sanções ou outras medidas que se fizerem necessárias, publicizar excelências as decisões. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Os processos relatados, eles apresentam duas situações distintas. Os processos 507/2017, 7472/2017 e 10373/2018, não houve defesa apresentada pelos gestores e, conforme relatado, eles tiveram notificações válidas, um deles através de publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Então, tomando por base essa informação de que foi realizada a notificação válida dos gestores e de que o prazo para defesa transcorreu em habeas e não foram trazidos aos autos quaisquer fatos capazes de desconfigurar o fato gerador observado objetivamente pelo FUNCONTAS, o Ministério Público se manifesta pela aplicação de sanção. Em todos os demais, foi apresentada defesa, mas as defesas não foram capazes de desconstituir os fatos geradores e também, nesse sentido, os pareceres escritos que constam nos autos são também pela aplicação de multa. Em discussão. Senhor conselheiro relator, eu só uma dúvida com relação ao processo, acredito que tenha sido relatado 17.750/2011. Não foi relatado, né? Não, excelência, ainda não. E com relação ao processo 6061, foi relatado? 6061, não, excelência. Também não, né? Em discussão, continua. Não havendo discussão e votação. Conselheira Ana Raquel. Acompanho os votos do relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovados. Excelências, tenho agora processos relativos, como informei anteriormente, a aposentadorias, quer com proventos integrais, quer com proventos proporcionais. Assim, da mesma forma da leitura em lista,
também a faço com relação a esta matéria. Aposentadorias por eventos integrais. Processo 1868 de 2010, interessada Creuza de Brito Camilo. Processo 2238 de 2012, interessada Maria José Cirilo Rodrigues. Processo 8381 de 2011, interessada Francinete da Rocha Nobre. Processo 9526 de 2012, interessada Marineide Paes Fernandes. Processo 17848 de 2013, interessada Edna Gomes da Silva. Processo 2767 de 2013, interessado João Oliveira Cabral Filho. Processo 14096 de 2013, interessada Ana Nery Damasceno de Lima. Processo 2802 de 2013, interessada Marlene Ferreira dos Santos. Agora passo para os processos de aposentadoria com proventos proporcionais, sendo eles o processo 10.093 de 2011, interessada Maria Luciene da Silva Dantas. Processo 493 de 2010, interessada Maria Valquíria Cavalcante das Neves. Processo 17698 de 2013, interessada Lívia Maranhão da Rocha. Processo 1608 de 2013, mas acredito que seja interessado, Djalma da Silva Modesto. Processo 15733 de 2013, interessada Luísa Lima de Campos. Excelências, tendo em vista que os atos aposentatórios conformaram-se com a legislação regente da matéria à época, trago votos no sentido que, com base, sobretudo nos artigos constitucionais da Constituição deste Estado, julguemos regular o ato concessório, procedendo-se ao seu registro, anotação para os fins legais e, em tempo, cientificar as secretarias do Estado, se ainda for o caso de gestão pública, ao órgão previdenciário, autarquia previdenciária, hoje existente no Estado de Alagoas, assim como os institutos ou autarquias previdenciárias municipais, conforme o caso, sobre o teor desta deliberação e também com relação à possibilidade de realizar-se a devida compensação previdenciária quando couber, assim como a remessa das documentações originárias que guarnecem os respectivos processos. Dar publicidade às decisões é como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Bem, eu verifico aqui que em alguns dos processos relatados, a última manifestação do Ministério Público que consta do controle da pauta são pedidos de diligência através de despachos das procuradorias competentes. Eu acredito que se trate de processos em que houve perda de dados no sistema, e como o nosso controle de pauta é feito pelo sistema, já que a gente não tem os autos físicos, eu gostaria de fazer o registro. Primeiro, confirmar com Vossa Excelência que realmente em todos os processos houve parecer de mérito, e em caso afirmativo, eu gostaria de fazer o registro dos processos que não tem parecer no sistema, para que essa falha fosse corrigida pelo DTI através da obtenção de cópias dos nossos arquivos físicos. Então, os processos em que não consta no sistema... Excelência, permita-me, vamos falar um a um para que eu possa fazer o controle? Isso. Vamos lá. O primeiro, processo 1868-2010. De 2010, Excelência. Aqui consta do meu controle, que é este processo, evidentemente, do parecer 2668 de 2018. Aqui, Excelência, nesse processo,
permita-me, é da lavra do Dr. Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, assim, no seu fecho, ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela concessão do registro nesse processo. Certo. A minha grande preocupação é que Não, nós perfeitamente. coloquemos essa determinação de que o DTI corrija essa omissão, ou então a gente vai ter uma disparidade grave entre o processo físico e o processo eletrônico, que ganha maior relevo agora que a gente está em meio a um processo de Avanço tecnológico. de avanço e de até eliminação dos processos físicos Vossa no momento Excelência tem toda a futuro. razão. Feito o registro quanto a esse processo, Excelência. O próximo processo 17848/2013. Aqui também, Excelência, nesse processo 17848 de 2013, no meu controlista processual, há o parecer 2686 de 2018, também da lado do Dr. Gustavo, onde no seu item 11 a escrita é a mesma, onde o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela concessão do registro com a devolução dos documentos ao órgão de origem. O próximo é o processo 1608/2013. É 1608 de 2013, vou logo ao processo para não perdermos mais tempo. Neste processo, Excelência, também ao parecer da lado do Dr. Gustavo, que no seu item 17, ele também opina pela concessão do registro com a devolução dos documentos, Excelência. O próximo 2238/2012. R$ 2238 de 2012, Excelência. Ao parecer de número 2238 de 2012, parecer de número 2666 de 2018, da lavra também do Dr. Gustavo Henrique, no seu item 12, ele também opina pela concessão do registro, Excelência. Próximo 8381/2011. 8381. 83811 de 2011, Excelência. No processo, há o parecer 2674 de 2018, da lavra do Dr. Gustavo Henrique, em que, no seu item 12, ele opina pela concessão do registro, Excelência. Por fim, o processo 493/2010. Quatro, nove, três. Isso, 2010. 493 de 2010. Excelente. O parecer de número 2676. Da lavra do Dr. Gustavo. No seu item 12 também ele opina pela concessão do registro, Excelência. Eu agradeço
a compreensão de Vossa Excelência e, diante das manifestações que foram trazidas do Ministério Público de Contas, eu opino em todos os processos pelo registro dos atos e peço, em relação a esses processos que foram especificados e que foi feita a conferência por Vossa Excelência, que seja feita, em complemento ao voto, a determinação ao DTI de correção da falha. Será feito. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovados. Senhor presidente, eu tenho aqui mais 3 processos. Um deles eu não relatei com os demais, porque é o processo 17.750 de 2011. Na verdade, ele foi verificado uma duplicidade com o processo 17.584 de 2011. É um processo também de sancionamento. Esse processo 17.584 de 2011, ele já foi relatado e publicado no Diário Oficial desta Corte no dia 10 de junho de 2016. Desta forma, eu estou aqui promovendo o arquivamento deste processo 17.750 de 2011, porque não existe razão para a sua existência e, em virtude disso, não tem as condições necessárias para continuar o seu desenvolvimento válido e regular. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Bem, havendo duplicidade, a manifestação do Ministério Público é pelo arquivamento, que fica ainda reforçado em razão de que, em função de que o processo 17.750 de 2011 teria uma manifestação nesse momento pelo reconhecimento de prescrição intercorrente. Então, em qualquer das hipóteses, por qualquer dos fundamentos, a manifestação seria pelo arquivamento. Nós, tendo a notícia da duplicidade, optamos pelo arquivamento em razão dessa constatação. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator. Aprovado. Senhor presidente, aproveitar o ensejo para retirar de pauta os processos 5504 de 2004 e 17.732 de 2003, que são processos em que a gente faz o controle daqueles atos de gestão que, em regra, culminaram com algum contrato, convênio, um procedimento de registro de preços, algo nesse sentido. E a razão é justamente essa, um equívoco de nossa relatoria. Em um deles, não ficou bem esclarecido, pelo menos quanto ao meu entendimento, a questão, análise interna nossa, se o contrato tinha sido com um leiloeiro ou se era análise mesmo do leilão. Então, eu pedi para a minha equipe refazer a avaliação para que eu não traga algo estranho ao plenário. E o outro também é uma questão de informação nossa, que eu entendi que meu voto precisava ser mais didático, mais explicativo, em razão da distância do tempo e também das informações constantes nos autos. Acredito que seja somente questão de uma reanálise, e assim que estiver pronto eu repautarei, senhor presidente. Feito o registro, excelência. Agora quero informar, excelência, que eu tenho 2 processos aqui ainda. Processo 6061, que Vossa Excelência perguntou, e o processo 9337 de 2010, respectivamente, um sancionamento e uma aposentadoria, em que nos autos consta o parecer de Vossa Excelência como integrante do Ministério Público. Eu, desde já, me declaro impedido para presidir a sessão e votar. Transmito a presidência a Vossa Excelência. Excelência, sendo assim, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público junto à Corte, eu relatarei o processo 6061 de 2014, que é a aplicação
secretário-chefe do Gabinete Militar do Governador, exercício financeiro de 2013, pelo não envio da prestação de contas do respectivo exercício. O gestor aqui fora notificado em 12 de junho de 2014, conforme a folha 5 dos autos. O gestor apresentou justificativas e esta não foi acolhida. Assim, Excelência, estando configurada a situação favorável à aplicação da multa, que faço no seu patamar mínimo de 100 OPIFAL, cientificando para que faça recolhimento 15 dias após o trânsito em julgado da decisão. Desculpem da decisão, alertar que, se assim não fizer, o título executivo criado poderá e deverá ser levado para a competente ação de execução pelo autor próprio, remeter os autos à diretoria do FUNCONTRAS para as medidas de sua competência, evoluir o processo do gabinete do relator para acompanhamento e outras medidas que se fizerem necessárias, publicizar a decisão. É como voto, senhores. Com a palavra, o órgão ministerial. E o processo 6061-2014 teve parecer do Ministério Público em 2014 pela aplicação de multa. E após o trâmite pelo Ministério Público de Contas, agora, numa análise para o enfrentamento desse processo na sessão, foi verificado que ele ficou paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento. Eu trouxe até o extrato de tramitação, se Vossa Excelência quiser anexar aos autos, está aqui disponibilizado. Então, sendo verificado de forma objetiva, através do extrato de tramitação, que ele ficou paralisado por 1.503 dias em um único setor, pendente de despacho ou julgamento, entendo pela configuração da prescrição intercorrente na forma do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873 de 99, cuja aplicação analógica tem sido amplamente reconhecida aqui no Tribunal de Contas, já é uma questão que vem sendo pacificada e, em razão disso, o Ministério Público se manifesta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente com o arquivamento do feito e demais encaminhamentos. Em discussão, em votação, Excelências, você já sabe, nossa tradicional discussão a respeito de prescrição, decadência. Para não repetir tudo novamente, eu mantenho o que eu venho falando e fazendo por escrito, tanto nas sessões do Pleno como nas sessões desta Câmara Deliberativa. Eu mantenho meu posicionamento no sentido de aplicar-se a sanção. Eu não tenho aqui o espelho processual, mas tenho aqui realmente na capa do processo por escrito, mas fazendo constar do registro aqui na sessão as palavras do Ministério Público quanto ao prazo em que o processo permaneceu sem movimentação. Continua em discussão e em votação. Então, em votação, como votaria a conselheira Ana Raquel? Senhor presidente, eu voto no sentido do parecer do Ministério Público pela prescrição. Como voto o conselheiro Alberto Pires? Acompanha a conselheira substituta Ana Raquel. O processo, então, vencido o relator por o acórdão, por assim dizer, a conselheira Ana Raquel. Registrado em sessão, por gentileza. Acho que vamos passar para ti, tá? E, Excelências, tem também um processo 9337 de 2010, uma aposentadoria que tem como interessada a senhora Eurides Carneiro Peixoto. Há aqui deixa eu verificar aqui. Há um parecer dos auditores de folha 4950. Tem que verificar se temos quórum para relatar esse processo. Que aparentemente é do doutor Alberto. Excelência, esse processo, então, hoje, por não ter quórum, que estaria impedido, o conselheiro Alberto foi o autor do parecer, eu o retiro de pauta para que seja pautado no momento oportuno.
E do MP, o presidente, né? E aqui eu não... Não claro, sei se também é presidente duplamente. E o órgão ministerial que atua nos autos, como já separei aqui, foi o doutor Rodrigo. Pronto, é isso. Então, Excelência, esse é o retiro de pauta para pautar no momento oportuno e o anterior para o acórdão a doutora Ana Raquel. Sendo assim, senhor, esgotada a minha pauta para hoje e devolvendo a palavra ao senhor presidente. Senhores, eu faço registro de que está inscrito para fazer sustentação oral o senhor José André de Souza Barreto, OAB 6.907, e a sua inscrição se faz em virtude do processo de número 13.754/2018. Antes de passar a palavra à conselheira Ana Raquel para relatar, eu solicito a mesma que, seguindo o nosso regimento interno, possa dar prioridade ao processo que tem advogado inscrito. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, passo a relatar o processo 13.754 de 2018. Trata-se de denúncia com pedido de liminar formulada pela empresa LV Comércio e Serviços Limitada, questionando o cancelamento da ata de registro de preços oriunda do pregão presencial número 17 de 2017, do qual sagrou-se vencedora, cujo objeto consistia no fornecimento de gêneros alimentícios para vários órgãos de administração municipal, bem como a penalidade que lhe for aplicada pelo município de São Miguel dos Campos, integrantes de sua comissão permanente de licitação. Relata que, apesar de sempre ter cumprido suas obrigações decorrentes do registro de preços e do edital, o município, mediante procedimento administrativo, processo número 0202-059-2018, cancelou a ata de registro de preços, como também imputou a denunciante a sanção de suspensão de participação em licitações e proibição de contratar com a administração por 2 anos, sob o argumento de violação aos itens 6.1.1, 6.1.2 e 10.1.5 da referida ata. Aponta a existência de vícios no procedimento administrativo, do qual resultou a aplicação da penalidade, consistentes na ausência de motivação e fundamentação do ato, haja vista que não houve indicação da suposta conduta infracional atribuída ao representante, descumprimento do devido processo legal em virtude de vício na notificação, ausência de descrição do fato sob apuração e das provas que lastreavam a suspeita de licitude, e incompetência dos servidores designados para apurar a suposta inexecução contratual, uma vez que a apuração competiria ao servidor indicado no item 13 da ata de registro de preços. E a ausência de formalização de contrato administrativo pela municipalidade, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar para suspender toda e qualquer sanção administrativa que lhe for imposta pela municipalidade, sob pena de aplicação de multas treíntes no valor mínimo de R$ 5.000 por dia de descumprimento. Integram os autos os documentos de folhas 33 a 265, assim como a documentação complementar apresentada pela empresa denunciante em 25 de 10 de 2018, autuada perante este tribunal sob o número TC 14.505 de 2018 e anexo ao presente. As folhas 268 a 277, o Ministério Público de Contas, mediante parecer 2646/2018, /2ª Procuradoria de Contas, pugnou pelo conhecimento da presente denúncia, com a expedição de medida cautelar que determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio até decisão de mérito ou novo provimento do Tribunal de Contas deste Estado sobre a matéria. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Perdão, primeiro o advogado para sustentação. Você quer ser essa mesmo, né? Primeiro o advogado sustenta, depois você se manifesta, não é isso? Bom dia. Agora tá. Eu faço aqui mesmo. Agora tá. A mesa aqui tá.
Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras e membros do Ministério Público. Chega a esta Corte de Contas a representação citada pela relatora, na qual temos como tese a formalização de processo administrativo de sanção de maneira subjetiva, em que não acatou qual item, qual prazo foi descumprido, certo? Pela teoria dos motivos determinantes, a administração pública ela está obrigada a vincular seus atos à prática de atos administrativos que impõem, uma vez, provar o ônus da prova de que a empresa descumpriu, o que não há nos autos, certo? A empresa junta vários e-mails e notas fiscais de fornecimento nos autos, em que comprova que em nenhum momento houve qualquer inércia da empresa até para atender os prazos solicitados. Sendo assim, requeremos a liminar objetivando a suspensão da sanção perante o ente público, para que a mesma possa participar no ano seguinte, de 2019, no próximo pregão. E alegamos ainda a ilegalidade da formalização do processo de sanção. Neste termos, requeremos a expedição da devida liminar pela Corte de Contas. Com a palavra o Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos, através do parecer 2646/2018, da 2ª Procuradoria de Contas, e, de acordo com o parecer, estão presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser a representação admitida. Em relação ao pedido cautelar formulado, a manifestação do Ministério Público de Contas foi também no sentido do seu deferimento, em razão da verossimilhança do direito trazido pelo representante. Como alegado pelo representante, o ato não tem a devida motivação, a abertura do procedimento foi feita sem uma imputação objetiva de descumprimentos contratuais. E na análise do processo, o que foi possível extrair é que tal descumprimento estaria presente na ausência de retiradas de notas de empenho na sede da CPL, da Comissão de Licitação, como a partir das requisições de fornecimento, né, das ordens de serviço que eram fornecidas, as notas de empenho elas não eram retiradas pela empresa para fins de execução do objeto, mas o objeto teria sido executado. Então, se trataria apenas de uma formalidade. E ainda, de acordo com o que foi apurado e que consta do parecer, seria uma prática da administração aceitar esse fornecimento, mesmo sem a retirada das atas. Então, diante do que foi apurado e desses indícios, e ainda da falha da decisão no tocante à motivação e da falha da abertura do procedimento no tocante à imputação objetiva, em se tratando de sancionamento, o Ministério Público se manifesta pelo deferimento da cautelar, com a suspensão dos efeitos da decisão, até que seja julgado o mérito pelo Tribunal de Contas ou que haja novo provimento sobre a matéria. Nesse sentido que se manifesta o Ministério Público. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu peço vênia para deixar de fazer a leitura da competência. Quanto à admissibilidade, da mesma forma, posso constatar que os pressupostos estão todos presentes, se refere à matéria de competência do tribunal, se refere a responsável sujeito à sua jurisdição, contém todas as características de nome, qualificação, endereço denunciante. E com relação às provas ou indícios de fatos alegados, dentre outros documentos, foi colecionado aos autos a cópia do procedimento administrativo questionado, as cópias da notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, a cópia da publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas do ato que embasa o relatório conclusivo dos membros da CPL e parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, que constataram a ausência de apresentação de defesa, cancelou a ata e aplicou a referida penalidade.
Nesse sentido, eu entendo por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta denúncia, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 191, em seu parágrafo 1º do nosso regimento. Do exame da cópia do procedimento administrativo questionado pelo denunciante, se depreende que sua instauração decorreu de solicitação do secretário municipal de Administração e Finanças sob o seguinte argumento, abre aspas, ocorrência da hipótese prevista em seu item 6.1 e 6.1.2, especificamente pelo descumprimento reiterado da condição contida no item 10.1.5 do termo de referência que integra o edital de licitação, que deu origem ao referido registro de preços. Referiu-se a autoridade solicitante, portanto, aos seguintes dispositivos da ata de registro de preços. Cláusula 6ª, do cancelamento do registro. 6.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado contraditório e ampla defesa quando 6.1.1. Não cumprir as condições da ata de registro de preços. 6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pela administração sem justificativa aceitável. Termo de referência. Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666 de 93 e da Lei 10.520 de 2002, é contratada que no decorrer da contratação descumprir qualquer dos deveres elencados no edital, na ata de registro de preços ou do contrato. Dentre os dispositivos apontados, pode-se depreender que a cláusula 6.1.2 tipifica uma conduta específica, abre aspas, não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pela administração sem justificativa aceitável. O que traz pertinência com os documentos que acompanham a peça inaugural do procedimento, quais sejam ordens de fornecimento de mercadorias acompanhados das respectivas notas de empenho, e-mails enviados à contratada solicitando fornecimento de mercadorias, termo de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de 22 de janeiro de 2018, para que a empresa, no prazo de 5 dias, procedesse à retirada das ordens de fornecimento e notas de empenho, sob pena de aplicação de penalidade, e e-mail que se prestou a encaminhar cópia do referido termo de convocação à empresa representante. A contratação com os fornecedores registrados por ata de registro de preços será formalizada pelo órgão interessado, não somente por intermédio de contrato, como também por emissão de nota de empenho e despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar. Nesse sentido, é o dispositivo do artigo 62 da Lei 8.666 de 93, segundo o qual o instrumento contratual, quando não for o caso de concorrência e tomada de preços, nem de dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites desta modalidade de licitação, pode ser substituído por outros instrumentos hábeis, dentre os quais se inclui a nota de empenho e de despesa. O parágrafo 4º do mencionado artigo também faculta expressamente a substituição do termo de contrato quanto a critério da administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. De uma análise perfunctória dos documentos colacionados, observa-se ser este o caso dos autos, em que a emissão das notas de empenho se prestava a formalizar cada contratação estabelecida entre a empresa denunciante e a municipalidade. Nota-se dos e-mails trocados entre a empresa e os representantes do município que, de fato, a praxe era o encaminhamento das solicitações de fornecimento de mercadorias e as correspondentes notas de empenho por meio digital, o que possibilitava que a empresa tivesse conhecimento de referidos documentos. Entretanto, a ausência de retirada de nota de empenho é a hipótese de cancelamento do registro de fornecedor, expressamente prevista no artigo 20 do Decreto 7892 de 2013, que regulamenta a ata de registro de preços. Além do mais, denota-se dos autos que, mesmo notificada, por diversos meios, para proceder à retirada das notas de empenho, sob pena de cancelamento do registro de preço, conforme demonstram os documentos de folha 130 e 131, a empresa assim não fez. Lá do outro, no que tange a penalidade de suspensão de participação em licitações e proibição de contratar com a administração por 2 anos, cumpre asseverar que, segundo a norma da Lei 8.666 de 93, se trata de uma sanção passível de ser aplicada apenas nos casos de inexecução total ou parcial do contrato. Ocorre que, por ora, não se vislumbra nos autos do procedimento administrativo em análise a descrição de qualquer conduta por parte da empresa denunciante que se enquadre em tal tipificação. Pugna denunciante pela concessão de medida liminar para suspender toda e qualquer sanção administrativa que lhe for imposta pela municipalidade, sob pena de aplicação de multas treintes no valor mínimo de R$ 5.000 por dia de descumprimento, em razão do risco de convocação da segunda colocada no pregão presencial, bem assim dos prejuízos financeiros que poderá sofrer em virtude do cancelamento do registro e do impedimento de contratar com a administração.
A concessão de medida cautelar pressupõe a presença dos requisitos do fum boniuris, grave lesão ao erário ou a direito alheio, e do periculum in mora, risco da ineficácia da decisão de mérito. Tal medida se faz imprescindível quando necessário prevenir a ocorrência de dano ao erário agravado pela demora da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas. Com relação à penalidade aplicada à empresa denunciante, ressalta-se que fumus boniuris resta devidamente demonstrado nos autos, na medida em que não se vislumbra, da cópia do procedimento administrativo questionado, fundamentação que a justifique, o que poderá ocasionar grave dano econômico à empresa, que, em razão de medida aparentemente desproporcional, ficará impedida de contratar por 2 anos com a administração. Da mesma maneira, quanto à penalidade, encontra-se configurado o requisito do periculum in mora, uma vez que a demora da manifestação desta Corte poderá tornar inviável a recuperação do tempo decorrido sem contratar com a administração, motivo pelo qual se impõem providências com vistas a garantir a efetividade do cumprimento de uma futura decisão de mérito deste agreste tribunal. Entretanto, no que se refere ao cancelamento do registro da empresa LV Comércios e Serviços, de uma breve análise, adequada a este momento processual, não se mostram configurados os requisitos autorizadores à concessão da medida cautelatória, uma vez que, ao que parece, fora-lhe oportunizada a ampla defesa, fazendo-se necessária prévia manifestação da municipalidade acerca dos fatos alegados. Destarte, diante dos fatos ora relatados e dos documentos que instruem o presente processo, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, apenas quanto à suspensão de participação em licitações e proibição de contratar com a administração por 2 anos, aplicada à empresa LV Comércio e Serviços, nos autos do processo administrativo 0202-059-2018, da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio. Assim, estando presentes os requisitos formais para o regular prosseguimento do feito, eu voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida conhecer da presente denúncia para apurar os fatos relatados, na forma do artigo 190 e seguintes do nosso regimento, deferir, em parte, a medida cautelar requerida para determinar que o prefeito de São Miguel dos Campos, no prazo de 5 dias, suspenda os efeitos da penalidade de suspensão de participação em licitações e proibição de contratar com a administração por 2 anos, que for aplicada à empresa LV Comércio e Serviços nos autos do processo administrativo 0202-059-2018, da Prefeitura Municipal de Barra, até decisão de mérito. Notificar o prefeito de São Miguel dos Campos, Pedro Ricardo Alves Jatobá, para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca dos fatos alegados, bem como a presente, 34.3.1. Cópias de todos os documentos que comprovem a eventual notificação da empresa LV Comércio e Serviços para proceder à retirada das notas de empenho, cópia integral do processo administrativo que culminou no cancelamento da ata de registro de preços e na aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitações e proibição de contratar com a administração por 2 anos, informações e ou cópias dos documentos que fundamentaram, especificamente, a aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitações e proibição de contratar com a administração por 2 anos, e da publicidade da presente determinação e ciência imediata aos interessados. É esse meu voto, senhor presidente. Em discussão. Excelência. Eu queria só, não só da relatora, mas dos colegas também, a determinação para o prefeito. Será que já não poderíamos fazer essa suspensão nós mesmos, sem determinar o prefeito? Estou determinando que o prefeito suspenda a questão da suspensão, a proibição. Isso. Se nós já não poderíamos fazer isso diretamente para o tribunal, o ato do prefeito. É que eu não é uma sugestão, é uma consulta dos seus devidos. Eu confesso que quanto a esses aspectos eu também tenho algumas dúvidas, como a conselheira Ana Raquel. Todavia, já que está em discussão, a doutora Estela também queria fazer uma ponderação, e eu vou preferir aguardar a manifestação do Ministério Público para fazer as minhas ponderações. Eu queria antes fazer um reforço da nossa manifestação diante do voto que foi apresentado pela conselheira relatora no sentido do deferimento parcial da medida cautelar. Quando o Ministério Público se manifesta pelo deferimento da cautelar em sua totalidade, é porque entende-se, pelo que consta dos autos, que não teria havido aquele descumprimento de retirada de notas de empenho, porque
que determinaria o cancelamento da ata seria a recusa de retirada da nota de empenho ou de assinatura de contrato. Ou seja, se equiparou aquela situação em que não há contrato, em que há só a emissão de nota de empenho, e nesse contexto de não há contrato, a recusa em retirar a nota de empenho, ou seja, a recusa em dar execução àquela ordem, o que se equipara a ausência de assinar o contrato, certo? A gente está tratando de dois fatos equiparados: a ausência de assinar contrato ou a ausência de assinar nota de empenho. Então, os dois, eles demonstram o intuito da empresa de não dar execução àquele contrato que ela foi vencedora. E, no caso, como se observa que a praxe administrativa era enviar também essas notas por e-mail, que interpretação que vai ser dada a retirar nota de empenho? Se é a retirada da nota em loco ou se é o conhecimento e da execução àquela requisição de fornecimento. Então, nesse sentido, foi que se entendeu, conforme parecer da 2ª Procuradoria de Contas, que não haveria configuração desse descumprimento, porque, em que pese não ter havido a retirada da nota em loco, houve o recebimento da nota de empenho em meio eletrônico e foi dado cumprimento àquela ordem de fornecimento. Então, nesse caso, se a gente trouxer para uma hipótese em que existe contrato, nunca poderia se equiparar a recusa em assinar o contrato, porque o contrato já foi dado à execução. Então, nesse contexto, é que foi a manifestação do Ministério Público, e eu queria só ler um parágrafo que fica bem delineado esse suporte fático. Da leitura do procedimento administrativo impugnado, infere-se que a empresa teria cometido infração pela não retirada de 15 notas de empenho, que estão presentes entre folhas 82 e 124. Entretanto, a representante defende que a retirada em loco dessas notas seria desnecessária, visto que toda a comunicação entre prefeitura e empresa se dava por correio eletrônico, havendo a remessa das notas digitalizadas anexadas às mensagens, por onde se pactuava, inclusive, as datas e horários para a entrega dos gêneros alimentícios. É isto que, de maneira indiciária, se colhe das cópias de mensagens juntadas às folhas 68 e 80, onde se vê solicitações de entrega, ajuste de horários e programação de pagamento, confirmando a praxe da comunicação via e-mail para tratar de todos os elementos concernentes às contratações fundadas na ARP em tela. E agora a segunda parte, que demonstra o efetivo cumprimento. Além disso, de maneira mais contundente, os documentos de folhas 09 a 66 revelam que a empresa expediu notas fiscais correspondentes a cada uma das notas de empenho que supostamente não teriam sido retiradas e que motivaram a sanção hora atacada. Com isso, o que se vislumbra a partir dos elementos de prova até aqui juntados é um comportamento contraditório da administração municipal, que decidiu punir a empresa e cancelar a ata de registro de preço por uma suposta infração formal, da qual, no mínimo, teria participado e dado causa, senão assentido tacitamente, tendo em vista a rotina em que todas as ações concernentes à execução do contrato se dava por meio eletrônico. Então, o que o Ministério Público vislumbra é que não houve o descumprimento àquela condição da ARP, de recusa, havendo uma recusa na retirada das notas de empenho, uma vez que não há exigência de retirada em loco e a praxe administrativa era enviar essas solicitações por meio eletrônico, e elas eram atendidas. Então, por isso, a manifestação foi no sentido do deferimento total da cautelar. Em relação à decisão de revogação, na verdade, né, da decisão administrativa de punição, levantado pelo conselheiro Anselmo, né, se seria um ato do tribunal de suspender os efeitos da decisão ou se seria determinado ao prefeito. Eu acredito que, em se tratando de uma questão de nulidade por ausência de motivação, o tribunal possa determinar. Mas, se for uma questão de mérito, aí o tribunal não estaria autorizado a adentrar, né? No caso, como a gente está tratando de requisitos da decisão, né? E pode trazer Motivação de ausência de imputação objetiva, eu acredito que poderia ser um ato do próprio tribunal, um entendimento meu, né, pessoal agora.
Eu gostaria, apenas antes do conselheiro Anselmo se manifestar, eu tenho me manifestado sempre nesses processos parecidos com esse pela não admissibilidade de representação. Por quê? Porque eu entendo que a representação junto ao Tribunal de Contas, ela só deve ser admitida ainda que haja um descumprimento contratual, ainda que esse descumprimento contratual resvale na legalidade, de forma